a última parte do versículo 3, aqui do capítulo 12 de João, nesta cena bonita na casa dos amigos de Jesus, que também era, de certo modo, a casa que ele podia chamar de sua casa, diz assim: a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então hoje, neste ano, eu quero falar para vocês sobre a casa e sobre o perfume. A minha casa, nós fomos criados com uma mãe que tem mania de limpeza. Uma vez a gente resolveu fazer um bullying, e aí a gente mostrou um pedacinho do seriado, sei lá, de uma série, ou de um programa, melhor dizendo, que se chama Acumuladores. Vocês já viram esse programa? Mostra pessoas que têm uma doença, né, de acúmulo de coisas, né? E grande parte deste acúmulo é lixo. Aliás, tudo é lixo, né? E se a gente for pensar bem na nossa vida, tudo é lixo mesmo. Porque nada, primeiro que nada a gente vai levar para o céu. Segundo que quase tudo, muito pouco nos serve. E aí ela não aguentou ver 5 minutos do programa, começou a xingar a gente, falar assim: pois é por isso que eu criei vocês desse jeito, porque aqui em casa, ou espero que na casa de vocês, nada disso exista ou seja desse jeito, né? Você consegue morar numa casa suja? Aos médicos e médicas presentes, é possível ter saúde morando numa casa sem asseio, sem limpeza? Como que a gente hoje aguenta, porque hoje esse negócio de limpeza não está indo muito bem não, vocês sabem, né? Porque a gente está deixando muita coisa para trás. Os sorrisos de muitos se condenam e dizem que eu estou certo. Porque a gente não tem mais tempo para cuidar de tudo isso. E a gente não mais entende que isso seja também um grande cuidado. Porque hoje a gente só sabe cuidar do bolso. E acha que cuidando do bolso, do dinheiro, ou como lá no interior a gente diz, não sei se do norte de Minas até o sul, a gente só cuida do ganhame. E por causa disso, a gente quer sempre encher o saco de moedas, mas que não vai trazer muita coisa para nós, além de muitas felicidades efêmeras que passam rápido. Mas é muito bom ter uma casa perfumada. Quando termina a limpeza, a minha mãe sempre terminava, falava assim: vamos fazer um café e comer um pão com manteiga, né? Que era 3 horas da tarde, porque para ela casa limpa é cozinha limpa também, com todas as vasilhas lavadas, enxugadas e guardadas. E isso até hoje. E aí faz o café, e ela sempre tomou o café em pé mesmo, ali, encostado na mesa da cozinha, porque era só um cafezinho rápido, né? Então eu pergunto para vocês, nós estamos deixando a casa perfumada? A primeira casa, o nosso coração. A segunda casa, a minha, a nossa e a sua família. E a terceira casa, a comunidade que nós escolhemos para que a gente possa chamar de minha casa e de nossa casa. Nenhuma das três é mais ou menos importante do que a outra. Não adianta você cuidar bem só do seu interior e a sua comunidade paroquial, ela está suja. Porque todas as vezes que você vier, você vai levar a sujeira da sua comunidade para sua casa. E vice-versa. Se a comunidade está suja e não vai bem, ela vai levar sujeira para você. E se a nossa família também não vai bem, não adianta a gente viver uma vida de comunidade muito hiper, mas nada coerente com o que está dentro do nosso coração e com o que está dentro da nossa mente e do nosso corpo.
Portanto, ainda no tempo da Quaresma, no antepenúltimo dia da Quaresma, é muito bom recordar de que modo nós podemos perfumar essas três casas. No nosso interior, na nossa interioridade, a gente perfuma a nossa interioridade através de saber cuidar muito bem da mente e do corpo. Isso não é vaidade, isso não é perda de tempo, isso não é nada, isso é prova de uma grandiosíssima espiritualidade. Então eu dizia ontem para um casal que fez uma pergunta aqui no final da missa de Ramos sobre questões de ordem moral, e aí por muitos minutos eu disse, não consigo entender porque muita gente hoje em dia, e isso não tem nada a ver com o cristianismo, não sabe lidar bem com o seu corpo, com todas as nossas expressões que ele oferece, a expressão da saúde, a expressão dos nossos hormônios, da sexualidade, da nossa saúde mental, como estamos cuidando muito mal de tudo isso, e como estamos projetando espiritualidades desencarnadas, que propagam que as pessoas têm que esquecer o corpo, fazer jejuns absurdos, esfolar de novo o corpo, como na Idade Média se fazia, e esquecer de ter vaidade, não querer mais se maquiar, não querer mais se cuidar, não querer comprar uma roupa bonita, porque vai dizer que isso seja alguma coisa que vai dizer da sua humildade. Isso não é humildade, não. Isso é vaidade, só que é do outro lado da moeda. Que é a vaidade de dizer, olha como eu sou humilde, olha como eu sou simples, eu não uso roupa tal, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso é vaidade também. E junto disso, é muito importante que a gente cuide da nossa interioridade através do sacramento da penitência e da confissão, remédio e uma faxina privilegiada para a nossa interioridade. Como podemos perfumar a vida da nossa família? De muitos modos, de muitas maneiras. E aqui eu só escolhi um para ilustrar, que é justamente a partir das próprias pessoas, Marta, Maria e Lázaro, três irmãos que moravam juntos e que acolhiam Jesus, cada um dos três exercendo o seu papel, a sua função de modo adequado, nenhum entrando no papel do outro. Marta era aquela que gostava de sempre fazer e trabalhar. Foi advertida por Jesus, que às vezes exagerava em muito fazer. Maria, mais contemplativa, silenciosa, e aqui nesse texto vai fazer o bonito gesto de ungir os pés de Jesus, que teologicamente sabemos tem a ver com a sua morte. E Lázaro, do qual não se fala nada, mas é normal, porque a função do evangelista João é exaltar aqui Marta e Maria, porque Lázaro já tem sobre si o objeto de um dos grandes sinais de Jesus, o fato de ter sido ressuscitado. Em nossas famílias, perfumamos bem o nosso ambiente quando cada um faz o seu papel e cada um toma conta do seu papel, o faz de modo gracioso, sem, de certo modo, avançar casas que não lhe pertencem e funções que não lhe cabem, utilizando sempre o eixo principal de tudo isso, que é a marca mais importante do perfume que tem que ter nas nossas famílias, que se chama diálogo. Essa é a marca mais bonita e mais vendida, porque sem diálogo a gente não consegue perfumar nada. E a terceira casa que precisa ser perfumada é a nossa comunidade. Me assusta muito, me preocupa demais, deixa-nos, principalmente lá, aqueles que temos obrigação de pesquisar e de problematizar e de rascunhar e de fazer scanner, né, sobre toda a realidade da igreja, que são os professores de teologia. Preocupa-nos demais o fato de que existe hoje uma grande evangelização
dos meios de comunicação social, dentre eles os meios da internet, mas que não ajudam as pessoas a entender que na sua comunidade é ali que você vai viver de verdade a sua fé. Então, fazendo com que muitas pessoas vivam um cristianismo muito pessoal, desencarnado do chão da sua realidade, desencarnado também da conexão necessária com a realidade que circunda, o que exatamente nunca foi o que Jesus falou e fez. Ele sempre problematizou todas as questões que eram comuns dos judeus do seu tempo e que, às vezes, traz a seguinte mensagem: encontrei Jesus, estou rezando mais, estou sendo mais piedoso ou piedosa, estou fazendo uma bonita experiência de Deus. E por ali fica. Quando precisa de alguma coisa, bate na porta da secretaria da paróquia, vai atrás do padre, pede uma confissão, pede uma coisa, pede outra. E aí alguns colegas sacerdotes dizem assim: por que não pediu o padre da internet? Porque às vezes a pessoa tão descolada da realidade esquece que o cotidiano nosso de padres diocesanos não consegue atingir o ideal que é proclamado em muitos destes que são até muito bons pregadores, excelentes mistagogos e místicos, homens com muita boa vontade. Mas o chão da realidade de cada uma das nossas comunidades é muito mais difícil, muito mais concreto e extremamente diferente do ideal que se propõe em muitas ocasiões e muitas situações. Então, para isso, como eu vou perfumar a minha comunidade? Eu vou perfumar, dar cheiro, bom odor para a minha comunidade, para que essa casa possa permanecer sempre cheirosa e perfumada, quando eu vou descobrir e vou realizar qual é o meu dom e a minha vocação na comunidade em que eu efetivamente moro e ou participo. Que é quando eu vou saber que dons, carismas, ministérios e serviços não são uma exclusividade do pároco, não são uma exclusividade do sacerdote. Ele não é o dono de todos os carismas, ele é, no máximo, a síntese de todos os carismas. E que não vai, pelo menos eu não, talvez outro padre sim, tem muito padre que faz até o arranjo da coisa, e eu propositalmente deixo tudo muito solto, porque isso é o que tem que acontecer. Cada um tem que fazer acontecer o seu ministério, o seu serviço, a sua responsabilidade, porque é assim que a Igreja nos disse a partir do Concílio Vaticano II, já maduro, com mais de 60 anos. Então, cada um traz o seu aroma, como se fabrica um bom perfume com uma quantidade grande de especiarias, muitas e muitas ervas botânicas, muitos traços, alguns amadeirados, outros cítricos, outros mais doces, junto com uma base importante que faz aquele perfume fixar bem na pele, no seu corpo. Essa base é o batismo. E cada um vai trazendo as suas especiarias, e vai trazendo o seu tom, e vai oferecendo o serviço, e alegremente presta esse serviço. Quando, do contrário, como dizíamos outro dia, a gente vê pessoas que têm uma visão de fé muito concreta sobre doutrina, sobre muitas coisas. Quando a gente coloca para trabalhar, para fazer o serviço cotidiano, não dá conta. Por quê? Porque na cabeça tinha uma igreja muito perfeita e muito bonita. E quando vê a comunidade cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de particularidades, se desgoverna, se desequilibra, e aí não casa o ideal com o real. Então, movimentos e grupos muito organizados
que se reúnem fechadamente sobre si, com intenções muito boas, com uma espiritualidade muito boa. Mas e o chão da realidade? Todos os meses, quando nos encontramos no conselho pastoral, a gente sempre escuta: precisa mais cantor, precisa mais leitor, cadê os dizimistas? Não tem catequista, falta isso, falta aquilo. Que dificuldade é para organizar um evento, uma festa, um projeto de evangelização? Quantas ideias boas temos e tem muitas pessoas. Quantas pessoas vêm dizendo assim: padre, lá na paróquia tal, acontece tal coisa assim com as crianças ou os adolescentes, a gente tinha que fazer. Eu falei assim: muito bom, eu não tenho voluntários, eu acho que a ideia realmente é muito boa e funciona muito bem lá, não tem como fazer, não sou eu que vou fazer. Não é porque eu não quero, porque eu não gosto, é porque quando muitas mãos trabalham, muito serviço é feito, mas a gente precisa de mãos. Então é desse jeito que a gente perfuma a casa da nossa comunidade, oferecendo os nossos dons, os colocando a serviço, e cada um encontra o seu lugar. E como já disse tanta gente, alguém disse assim uma vez: eu não sei fazer nada, eu só sei ser bom dizimista. Aí eu disse: que maravilha, pronto, esse é o seu lugar. E assim a casa ficou inteira, cheia do perfume do bálsamo. Perfumados, vamos então participar lá da sepultura de Jesus. Perfumados, vamos misticamente, mistagogicamente, de dentro da sepultura, ressuscitar com ele no próximo sábado. Perfumados, precisamos também levar esse bom odor do Cristo da nossa casa, da nossa interioridade e das nossas comunidades paroquiais para um mundo que precisa de muito bom cheiro.